Empreendedorismo, feminino, sororidade, corporativa, apoio, boas histórias. Tudo isso aqui. Donas Cast, o podcast do Donas do Seu Mundo. Olá, donas lindas! Vamos começar mais um episódio do Donas Cast. Sim, esse podcast empoderado que sempre vem aqui para colaborar com você, mulher empreendedora, que precisa cada vez mais entender, né? E se empoderar com conhecimento, gente. Porque eu tava falando aqui um pouco antes com as meninas, com nossos convidados, que eu vou apresentar já já. Se você, mulher empreendedora, não procurar ter conhecimento sobre o que é empreender, pode ter certeza, amiga, que a tua empresa não vai durar muito tempo. Não. E quem é que tá aqui hoje comigo? Vou já começar a apresentar minha fiel escudeira, Lisly Girl, nossa voluntária do Donas Cast. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio e hoje o tema qual é, Carol? Gestão financeira, bolso. E para falar sobre gestão financeira, a gente chamou a nossa especialista, que é a dona Glícia Siqueira. Boa tarde, gente. Espero poder ajudar, contribuir um pouquinho para que as suas empresas cresçam cada vez mais e principalmente saudáveis financeiramente. E quem já viu algum episódio do Nascast, seja lá no Spotify, somente com áudio, seja aqui no YouTube, com imagem, voz, com tudo esse complexo, sabe que a gente sempre tem um momento da a dona da história, que vai lá, né, comentar com a gente sobre a sua história, como que o tema interage com o seu dia a dia. E hoje a gente tem como essa dona da história a Richelle, da BKS Conceito. Oi, gente, é um prazer estar aqui, podendo ajudar outras empreendedoras, assim como eu. Vou contar um pouquinho da minha história, espero que vocês gostem, tá certo? E estamos aqui, ansiosas já para começar. Então, bora lá começar. Para a senhora, doutora, dona que tá aí do outro lado, se acomoda, gata, se acomoda. Se tá na esteira, bota aí o fonezinho um pouquinho mais no pé do vidro, que a gente vai começar o nosso Donas Cast de hoje. Lembrando que se você está gostando aqui da gente, por favor, faz aquelas coisas que todo mundo do YouTube diz, né? Curte, bota o sininho, se inscreve no canal, aqueles trem tudinho, faz aí, amiga, porque isso aqui é solidariedade corporativa. Compartilha o podcast Donas Cast, porque você vai estar ajudando aí uma amiga empreendedora a ter mais conhecimento sobre o que ela pode fazer com a empresa dela. Os nossos Donas Cast, gente, no comecinho, os 6 primeiros episódios estão lá no Spotify. Quem quiser ouvir e você nunca viu a gente na face dessa terra, começo me apresentando. Eu sou a Carol Macedo, eu sou a fundadora do Donas do Seu Mundo, um projeto que a gente empodera aí as donas através do conhecimento para que ela nunca caia do salto alto do sucesso. E a gente tem um Instagram, que é o @Donas do Seu Mundo. Então você indo lá no Instagram, clicando no link da bio, você vai ver que vai ter lá todos os episódios do Spotify. Você vai lá, você vai ouvir episódios que vão falar sobre temas. Tem de empreendedorismo feminino, tem de sobre propósito, sobre marketing digital, tem sobre contabilidade, tem vários episódios sobre vários assuntos. E aqui no YouTube a gente está no 3º episódio, aliás, 4º episódio, porque a gente tem o 6º que foi falando sobre empresas que passam de mães para filhas, as herdeiras, né? Como que essa troca de herança, de quando a gente assume o negócio, acontece. A gente vai ter o de assessoria jurídica, que já está no ar, e nós vamos ter mais outros 2, que é o de gestão de pessoas e o de hoje, que é o de gestão financeira. Então, vocês estão vendo que são temas diversos que realmente tendem a ajudar você, empreendedora, a não cair do salto alto do sucesso. Então, bora pro de hoje, Lisly? Vamos começar. Bom, gente, a gente sempre começa com a nossa especialista, que no nosso caso hoje é a Glícia. Glícia, eu queria que primeiro, para começar tudo, você começasse se apresentando para as meninas, contando um pouquinho da tua história, da tua formação, né? E que te trouxe até aqui, porque eu acho que é legal todo mundo te conhecer melhor. Certo, vamos lá. Eu sou a Glícia Siqueira, tenho uma empresa chamada Resolutiva BPO Financeiro.
Sou especialista nessa área, atuo há 18 anos. Então, meu primeiro emprego já foi nessa área. Sou pedagoga, que não tem nada a ver. Tive minha empresa, voltei para o CLT, fiz contabilidade, tenho especialização em gestão de empresas, tenho especialização em gestão comercial. E hoje estou com esse meu lindo projeto que estava na minha cabeça, mas agora está no meu coração e está dando os frutos. E estamos aqui para poder ajudar um pouquinho mais quem precisa. Que bom, que bom. Para começar, vamos começar do começo, né? Vamos lá. Pra gente começar do começo, a gente entende que a nossa dona que tá lá do outro lado, ela tem muitos momentos. Ela tem o primeiro momentinho, que é quando ela diz assim: rapaz, acho que eu vou montar um negócio, acho que eu vou começar a empreender. E a gente entende que dentro de todos os fatores que é você se descobrir empreendedora, acho que o grande decisor e divisor de águas é o bolso. Com certeza. Para 2 processos, basicamente. O primeiro processo é quem empreende pela NICE, né? Que eu faço a brincadeira sempre, né? Que é a necessidade, né? Que é a pessoa que está querendo gerar ou uma renda extra, ou ajudar com a família, ou tentar ter alguma forma de ganhar dinheiro, ou porque está desempregado há algum tempo. Enfim, ela viu pela necessidade da conjuntura pessoal e familiar que ela precisava abrir um negócio, né? A gente tem esse perfil. E a gente tem o perfil da pessoa que hoje, ela é CLT, ela tem um trabalho formal, mas ela tá cansada. Ela tá exausta, ela tá com vontade de mandar o chefe para aquele lugar. Inclusive, se é o seu caso aí, dona, comenta aqui, por favor. Comentem, né? Então, tem aqueles casos que a CLT, ela tá em busca de, sei lá, se valorizar como ser humano, né? De chegar em novos horizontes, de tentar novas coisas. E aí ela diz assim, né? se realizar profissionalmente, já está há muito tempo no mercado, então acho que já está na hora dela empreender. Os 2 perfis, eles são, entre aspas, diferentes, mas eles têm pontos de semelhança. E o principal ponto de semelhança nos 2 é que, embora um seja pela necessidade e que nem seja um empreendedorismo real, de fato, seja muito mais aquela busca de uma renda extra, ainda está dentro do finanças pessoais. Já a outra, ela querendo se formalizar, abrir o CNPJ, né, partir realmente para a pessoa jurídica, ela vai estar vivenciando um outro momento que é a pessoa jurídica. E aí a primeira pergunta é essa divisão, pessoa física e pessoa jurídica na gestão financeira. Como que ela funciona? Você viu que a pergunta filão? Eu vi, eu achei chegar. poético. Mas chegou. Eu achei né? muito Na bem. verdade, Como começou deixa eu de trás dizer? para frente. Foi pedagógico. Vamos lá. Primeira coisa, elas não coexistem. Pessoa jurídica é pessoa jurídica e pessoa física é pessoa física. E esse é um dos principais motivos da sua gestão financeira da sua empresa dar errado. Não tem como um empresário ele misturar. Eu vou pagar aqui a minha conta de telefone na conta de pessoa jurídica. Gente, isso não existe. E quando a gente faz um levantamento dos meus clientes, 90% fazem isso. Eu não digo 100% porque na vida nada é 100%, mas 90% misturam. E é a primeira coisa que eu digo, não dá certo. Vamos separar cada um no seu quadrado. Até porque quando você abre um CNPJ, ou quando você nem tem um CNPJ ainda, mas você já trabalha com outra coisa, são coisas diferentes. Cada um tem sua vida diferente, tem suas responsabilidades. E aí isso eu vou lá e ajudo a construir essas diferenças. Show. Mas assim, especificamente, vamos dar um exemplo, né? Nessa mistura de pessoa física para pessoa jurídica, onde é que pode dar errado do teu ponto de vista? Por que eu tô perguntando isso? Enquanto advogada, né? Sou advogada. Eu já consigo ver algumas consequências aí jurídicas que já eu vou falar dessa mistura. Mas para ti, do ponto de vista da gestão financeira, como que isso pode desaguar num problema grande? Vamos lá. A primeira coisa é a minha empresa não dá dinheiro. Eu não vejo o dinheiro da minha empresa. Isso eu escuto de a maioria, até porque o meu público são pessoas que não têm controle financeiro. Então, quem não tem controle financeiro sempre vai dizer que não está vendo dinheiro. Perfeito. E aí eu digo, primeira tarefa de casa. Vamos pegar os últimos 3 extratos e você vai me dizer o que é seu e o que não é seu.
E foi muito engraçado que teve um cliente que viu R$11 mil em um mês. Então, assim, chega a ser absurdo. Quando ele viu aquilo que ele chocou, eu recebi um áudio no domingo à tarde, ele quase chorando. Eu não tinha noção do quanto eu tirava da minha empresa. E eu dizia que a minha empresa não dava dinheiro, mas ela dá, apenas eu não tenho o controle. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o fiscal, cada um no seu quadrado. Eu não posso misturar. Terceiro ponto, a gente acaba não conseguindo localizar, por exemplo, o comprovante de pagamento, porque pode acontecer de você pagar alguma coisa da sua empresa na sua conta de pessoa física e você sair misturando. E aquele pagamento não for dado baixa, por exemplo, que pode acontecer. E aí você vai ficar, será que eu paguei? Será que eu não paguei? Em qual conta tá? Então, quando a gente consegue separar e dividir, tudo flui muito mais fácil. É a primeira coisa que eu faço, é a separação. Entendi. Então, mexe tanto com a motivação do empreendedor, né? Que Sim. Quando ele faz essa divisão e a retirada dele, seja via prolabore ou distribuição de lucros, enfim, é feita numa periodicidade fixa, né? Quinzenal ou mensal, ele consegue ver exatamente o que ele está ganhando da empresa. Exatamente. E aí ele consegue mensurar. E do ponto de vista fiscal, foi exatamente a perspectiva que eu pensei, né, por ser a minha área de especialidade, mas, donas, assim, para quem mistura, né, patrimônio da empresa com patrimônio dos sócios, isso é uma das principais causas para o fisco, seja federal, seja estadual, misturar também. Então, se a sua empresa dever tributos, a fiscalização tributária não vai só para o patrimônio da empresa. Se você mistura empresa e sócio, a fiscalização tributária também vai para o patrimônio do sócio. Então, assim, é muito, muito importante seguir, assim, até da perspectiva jurídica. A gente veio aqui conversar sobre gestão financeira e estamos saindo com aconselhamento jurídico. É porque é tudo junto. Tudo reverbera, não é? Nós não temos como isso. separar 100%. Uma coisa puxa a outra que vai puxando. E que aí, puxa a contabilidade, né? Sim, que aí, puxa várias outras coisas. É exatamente o que eu ia falar. Eu sou contadora, mas eu não faço a contabilidade fiscal das empresas. Eu faço a gerencial. E aí tem um pequeno problema. Alguns contadores dizem para os meus clientes que pode misturar. E aí daqui que eu explique que não pode, porque essa questão fiscal, existe aí, a gente tem que ter muito tato com o cliente para que ele entenda que eu não estou entrando na parte fiscal, mas eu estou alertando que isso dá problema sim, a Receita Federal vai atrás sim. Então a gente tem que ter muito cuidado e o seu posicionamento foi excelente. E voltando à fita um pouquinho, mesmo que naquele primeiro caso daquela mulher hipotética que começou a empreender pela necessidade, que ela está fazendo uma renda extra, ela está vendendo brownie dentro da empresa que ela trabalha, né? Então ela começou ali a empreender de que forma? Ela começou a vender brownie. Ela está tendo uma renda extra, uma receita vinda através de uma gestão de custos e despesas que ela gerou para fazer aquela receita, ok? Vocês entendem, donas? Se você está vendendo algo, renda extra, seja você está sendo revendedora de alguma marca de cosméticos, maquiagem, seja o que for, ou você está produzindo algo para revender, você teve um custo com aquilo ali, correto? Você comprou uma lata de leite moça, um cacau em pó e fez ali um brigadeiro. Você está tendo um custo, porque você teve esse gasto. Esse gasto saiu provavelmente da sua conta pessoa física, porque você não tem de onde tirar ainda esse dinheiro. Então foi um aporte seu, um investimento seu no seu próprio negócio. Ok, a partir daí, o aconselhável é que você separe as coisas, mesmo que você continue somente com a sua conta de pessoa física. Porque você ainda não abriu um CNPJ, você ainda não formalizou o seu negócio, você ainda não tem rigores fiscais ainda para ter com relação a isso. Mas já é importante, a doutora Glícia está aqui falando junto conosco, né? Que é importante você já separar essas contas, nem que seja no papel e na caneta, nem que seja naquela planilhinha no Excel no seu computador. Meus custos e minhas despesas foram, eu gastei com os insumos que eu comprei, com a embalagem, com isso, com divulgação da minha marca, com o transporte, com a gasolina que eu gastei para entregar o negócio não sei aonde. Você vai colocando todos os seus custos e despesas. Depois você vai colocar em paralelo
quais são suas receitas. É mais ou menos isso, né, Glícia? Sim, porque assim, mesmo que eu seja pequeno e que eu esteja vendendo um brownie ou esteja vendendo um salgado que eu compro e revendo, existe um custo para aquilo. E o custo ele precisa ser visto e fazer uma precificação para que esteja dando certo esse seu tempo, para que você consiga ter sua renda. Não é simplesmente vender por vender. Será que compensa? Será que eu estou fazendo o meu custo do leite condensado, do meu gás? Você tem que colocar também o seu tempo. Vamos dizer que isso tudo dá 80 centavos. E você está vendendo a R$1, será que compensa? Então, a gestão financeira é desde esse cliente que você está falando, desde o pequenininho. Porque para virar uma empresa grande, em algum momento, ela foi pequena. E se eu começo certo, eu termino certo. Exatamente. E aí, digamos que você começou a vender lá o seu brownie, o seu brigadeiro. O negócio foi dando certo, você começou ali na sua planilhazinha, você começou a observar, rapaz, peraí, tá dando mais lucro do que eu imaginava, né? Começou a crescer, e aí você foi lá e viu que você podia revender para algumas lanchonetes, alguns cafés, alguns pontos de venda. E aí quando você chegou para revender nesses lugares, esses lugares começaram a te pedir nota fiscal. Aí você falou, preciso abrir meu CNPJ. Agora a coisa muda um pouco de figura. Aí se torna um pouquinho mais obrigatório que minha filha tenha uma conta de banco, pode ser um banco digital que não cobra taxa nenhuma de você, pode ser qualquer tipo de banco, tá? Mas que você tenha uma conta pessoa jurídica. Por quê? Porque você vai abrir dentro do seu CNPJ. É até mais fácil, sabe, gente? Porque tem duas caixinhas, né? Tem a caixinha do seu dinheiro pessoa física e tem a caixinha do seu dinheiro pessoa jurídica. É mais fácil de organizar, é mais fácil de visualizar o que entra e o que sai. É mais fácil fazer a tua contabilidade depois no final do teu mês. Porque você vai precisar, gente. Eu não consigo visualizar ninguém, nenhuma pessoa que faz um serviço super simples, que ela não pense em crescimento. Porque eu acho que se você tá falando, você tá fazendo aquilo ali, você pensa nem que seja vender, ao invés de 100 brigadeiros, você vender 101. Você pensa. Em alguma forma você pensa em crescer minimamente que seja, né? É óbvio, nem todo mundo tem o sonho de abrir uma empresa grande ou de ter funcionários, né? Ou de ter algo muito mirabolante. Mas eu acredito que todo mundo queira ver frutos daquilo que está se dedicando no seu tempo. Porque você falou, a gente tem inclusive que colocar na contabilidade o nosso tempo. Né? Porque a gente vai gastar ali 1 hora para poder coisar, outra hora para enrolar, outra hora para vender. Sim. Esse tempo também tem que ser contabilizado. E o que eu acho que as pessoas poderiam pensar é, se eu estou investindo nisso, eu quero que isso me dê algum retorno. E aí, como calcular esse retorno se eu não tive esses outros cálculos e essa outra organização com o meu financeiro antes? Não é não, Lícia? E aí eu vou dar uma estatística que é surpreendente. Não posso dizer nem que é surpreendente, mas é alarmante, essa é a palavra certa. De acordo com o IBGE, nos últimos 5 anos, 60% das empresas fecham. Isso formalizadas, tá? Não estou falando de quem vende apenas um brigadeiro e não tem um CNPJ. Estou falando apenas de CNPJ. E desses 60%, 25% atrelam a não ter gestão financeira. Então, é muita empresa que fecha por não saber contar, por não saber contabilizar. E aí isso é que complica, porque na nossa educação, nós não fomos educados a ter dinheiro, nós fomos educados a fazer dívidas, nós não fomos educados a saber o quanto eu lucro, o quanto eu gasto, o que é investimento. Nós fomos acostumados a ter boletos, que aí, infelizmente, nosso Brasil não está preparado para essa parte, né? Mas quem sabe um dia as crianças possam aprender a gerir o seu dinheiro. Então, esse dado do IBGE é muito alarmante e é uma das coisas mais principais. Então, não é vender por vender, é saber vender. Isso. Uhum. E eu acho que essa é a maior preocupação da empreendedora. Muitas vezes ela tá tão neurótica com relação à questão da venda. Aí eu vou entrar num grupo de apoio à mulher empreendedora porque lá dentro eu vou querer vender. Eu quero panfletar, eu quero vender. O tempo todo, compra. Como se a venda fosse a única saída para ela ganhar aquele dinheiro. Onde muitas vezes é você gerenciar os teus custos e tuas despesas que vai fazer com que a tua venda
faça com que você ganhe mais. Sim. Né? E um dado histórico, na verdade, de nós mulheres, aí pegando o gancho do Donas do Seu Mundo, né? Você mulher, nós mulheres. Um dado histórico é que até a década de 40 não existiam bolsos nas nossas roupas, porque nós não lidamos com dinheiro. A mulher não lidava com dinheiro. A partir da Segunda Grande Guerra, que aí é quando os homens saem para a guerra e a mulher fica sozinha, tendo que muitas vezes trabalhar, quando começaram ali as revendedoras Avons na década de 50, é que ela começa a ter que ter administração financeira familiar, ela entender sobre finanças e ela começa a lidar com dinheiro de uma forma mais, né, até mesmo como forma de trabalho, né? Mas a gente tem esse hábito. E uma coisa que eu noto, Lisli, no perfil das nossas donas, isso não foi só uma. Te confesso que foi, sei lá, se for colocar em alguma porcentagem, 70% das donas que eu já soube da história, que eu já conheci um pouco do perfil da empresa, quem cuida do setor financeiro dessas empresas é o marido. Ou o marido, ou o irmão mais velho, ou alguma figura masculina. Tem depoimentos semelhantes também. Concorda comigo? Sim. Já posso entrar, né? Claro! Na minha empresa, quem cuida da gestão financeira é o meu marido. E eu também venho de uma empresa familiar na área de confecção. E quem cuida da gestão financeira lá é o meu irmão. Tá vendo? Olha aí. Porque os dois casos sem nem saber. Spoiler já, Porque essa é a realidade. Acham que quem domina números são os homens e não são, somos nós também. E se a gente for colocar na ponta do lápis, quem é mais criterioso? Quem é mais detalhista? Racional, né? Quem é mais racional? Como eu vou mexer nesse dinheiro? Como eu vou fazer multiplicar? Como eu vou fazer contenção de gastos? Então, quem gerencia normalmente as casas são as mulheres. Então, isso prova que as mulheres podem sim dominar essa parte do setor financeiro. Mas, infelizmente, a maioria dos gestores de empresas são homens. E, gente, ó, fazer aqui um parágrafo aqui, só de parênteses, porque a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do nosso podcast começar, e eu quero falar com você e também está nos ouvindo. Todo o conteúdo que o Donas Cash passa para você, não é que a gente queira que você assuma como responsabilidade e função. Ah, Carol, então quer dizer que agora você é a gestora financeira da minha empresa e o restante eu faço o quê? Queimo? Dou para alguém? Porque normalmente nós empreendedoras fazemos muita coisa. Né? A gente cuida do marketing, do setor comercial, do departamento pessoal, do RH, fazendo seleção de funcionário, fazendo produção. Estamos lá, a gente faz tudo, né? E isso só vai levar você a uma exaustão e a um cansaço mental, né? Péssimo. Então, não é que a gente esteja falando que você vai executar. Continua deixando seu esposo, seu irmão, quem for, quer que seja na veia do negócio. Não tem problema. Qual é o que eu vejo? Aí a opinião da Carol, tá? Qual é o problema? Por isso que a gente quer, né? É que você saiba minimamente como é que funciona a gestão financeira de uma empresa, para que no momento que houver uma falta, quantas empresas eu já vi, gente, eu já tive reunião com dona na minha mesa aqui, aos prantos, porque se separou do marido e o marido levou a conta bancária inteira da empresa fora. Quantas vezes eu já vi isso? E quando ela foi assumir a função para poder delegar, contratar uma pessoa para ser a pessoa que fosse fazer, ela não sabia. Porque ela não sabia minimamente qual era a rotina da gestão financeira. Carol, né? E assim, na realidade da empresa, tudo funciona de forma interligada. Isso. Porque, por exemplo, por mais que eles estejam à frente da gestão financeira, eu estou a par do desenvolvimento, da criação, eu trabalho com coleções. Eu preciso estar comprando aviamentos, insumos, tecidos, né? Insumos. Só que eu tenho que estar em conjunto com ele, por quê? Se eu comprei tecido demais, eu não vou ter uma demanda para aquele período. Ele vai ficar com caixa lá super estourado de tecido para pagar e tudo, num período que não condiz, entendeu? Então, eu imagino assim, uma empresa, vamos dar um exemplo, como se fosse um corpo humano. É desse jeito. Que a gente precisa de cada órgão tem a sua funcionalidade. É uma equipe, né? Uma equipe. Na realidade, você não vive sem o coração, sem o pulmão, sem nada. E assim, o financeiro é um dos órgãos de maior importância dentro da empresa, porque é a razão de ser. Porque você tem uma empresa,
todo mundo quer ter lucro, né? Todo mundo quer ver. É uma ONG. A gente quer A gente quer receita, a gente quer vender e não é só vender, é ter lucro. A razão de ser da empresa é dar lucro aos proprietários, aos acionistas, a quem faz parte dela. Então, assim, eu creio assim, que essa gestão financeira, independente de quem está, ela tem que trabalhar em conjunto com todos os setores. Porque, de repente, se um setor que está lá demandou demais, vai dar um gargalo lá no financeiro, porque ele vai ficar com muito compromisso, muita coisa para pagar, num período que não justifica, né? Gente, não é à toa que a gente chama de time, né? Porque imagina um time de futebol lá, que o goleiro não pega gol, o atacante não faz gol, tem só o meio de campo e o zagueiro jogando. Oi? Carol, eu estava pensando exatamente isso, que a empresa é um time de futebol. O técnico é o dono. Exato. Mas ele contrata, ele delega, e aí ele vai ter que saber como delegar. E como cobrar. Porque aí o delegar vai confiança, capacidade daquela pessoa fazer. Vamos supor, o goleiro ele é excelente de pegar bola. Se você colocar ele como atacante, ele não vai ser bom. Porque ele é bom como goleiro. Mas quem visualiza isso, normalmente é o empresário. Então o empresário ele é o técnico. É exatamente isso que eu pensei hoje de manhã. E ainda digo, a gente estava numa transmissão de pensamento. Sintonia total. Eu tenho um outro cliente que ela se separou. E quem fazia as finanças era quem? Marido. Com certeza. E aí, ela acostumada, o marido, fazer há muitos anos. O que foi que aconteceu? Ela se viu perdida. Ela se viu sem saber. Ela não tinha nem acesso à conta bancária. Olha aí. Que perigo. Que perigo, E eu conheço, gente, uma dona que aí não é um caso de divórcio, porque pode parecer uma hipótese muito distante, né? Para algumas a gente entende que de fato é a realidade familiar, mas assim, às vezes também acontecem acidentes. Que foi o caso justamente da dona que eu conheci. O marido era responsável pela parte financeira e sofreu um acidente, não conseguia trabalhar, ficou mais de um mês internado, não conseguia trabalhar, ela teve que aprender, olha que desespero. Porque teve que aprender tudo do financeiro, enquanto o marido estava na UTI, enquanto os filhos, ficou responsável pelos filhos sozinha, pela casa sozinha. Então, assim, é nesse contexto que a gente quer aprender alguma coisa nova? Não é nesse contexto. Então, assim, se você acha que o divórcio não é uma opção, tranquilo, mas assim, aprenda. Aprenda que conhecimento nunca vai fazer mal, nunca vai ser demais. E é bom que a gente tenha esse conhecimento sobre um pouco de tudo, né? Eu imagino que, por exemplo, daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais da história aqui da Richelle, mas a Richelle, ela não aprendeu do nada, ou ela nasceu aprendida de como tocar uma produção ou de uma confecção, né? Isso foi uma história, um contexto, né? E a gente tem que saber um pouquinho de tudo, pelo menos, gente, pra gente se empoderar com o conhecimento, porque, na verdade, a ferramenta conhecimento é o que mais empodera, né? É o que mais vai nos deixar apta a gente entender como sair de problemas e achar soluções, né? Porque não é à toa que a gente está aqui discutindo sobre isso e evidenciando isso, porque, primeiro, é super necessário, a gente já chegou no consenso de que o financeiro dentro da nossa empresa vai ajudar com que a gente cresça, porque a gente vai olhar os números, não é isso? E a gente não consegue medir aquilo que a gente não enxerga. Sim, ponto. E isso é mais uma vez, isso é extremamente importante. Eu conhecendo os meus números, eu vou saber o que fazer. Eu saio do achismo, do empirismo, aí eu acho que eu faturo X. E faturar é uma coisa e receber é outra coisa. É outro erro muito grande dos empresários, que é a falta de conhecimento do básico. Eu faturo, mas eu não recebo. Aí eu vou explicar que o faturamento é o que você vende. Mas você pode vender parcelado. Então, recebimento não é a mesma coisa de faturamento. E suas contas têm que ser em cima do recebido e não do faturado. Aí ele, como assim? E aí, a partir disso, a gente vai construindo, né? E a questão que você falou também é muito importante, o planejamento. Porque na hora que eu planejo e faço um controle orçamentário, eu evito de comprar muito tecido, muitos insumos, para que eu fique com falta de caixa. Afinal, a roupa, o seu estoque, que é o seu produto principal é roupa, é dinheiro. E dinheiro parado
o que eu comprei em janeiro com R$10, eu não compro hoje com R$10. Eu vou comprar com 12, com 13, enfim. Existe inflação aí para isso, né? Então, é nesse sentido que o planejamento, ele é importante, né? Eu sou gerente financeiro de duas empresas. E aí a gente estava tendo que controlar tudo, né? E aí a gente foi ver os números, a gente foi analisar os números e a gente foi ver que material de limpeza estava demais. E a gente chegou, conversou com as pessoas, que é importante todo mundo envolvido entender o que está acontecendo, não é simplesmente chegar e dizer assim, olha, agora você só vai ter um desinfetante e você se vire. Não, não é assim que as coisas funcionam. A comunicação, ela é muito importante em toda a empresa. O time, para o técnico falar o que ele quer, ele precisa se comunicar. Ele precisa se fazer entender. E aí é nesse sentido também que a gente acaba ajudando, né? O financeiro, como você falou, eu não digo que ele é o principal, mas ele é um dos pilares. Porque se eu não tiver o controle, eu perco o controle, eu perco o dinheiro, eu vou ter prejuízo, eu vou falir. Não tem escapatória. E Glícia, acho que a última pergunta antes da gente passar para a dona da história, né? Não, deixa eu só fazer um pontuamento antes de passar para ti. Muita coisa! Nossa, é um tema super rico, eu nem imaginei. Eu queria só frisar uma outra coisa, agora não é nem um parênteses, é uma exclamação, né? Um asterisco, assim. Dona, pelo amor de Deus, tu tá me ouvindo, tá dizendo assim, mas eu sou pequena demais pra isso, porque eu sou pequena demais pra isso. Parem de dizer isso. Primeiro, já é extremamente ruim aí para o universo ficar ouvindo que tu é pequena demais, tá? Porque tu não quer ficar pequeno o resto da tua vida. Vamos atrair coisas boas. Vamos atrair coisas boas. Dizer, hoje eu estou pequena, mas amanhã eu vou crescer. Já começa daí, certo? Teu pensamento. Segundo, tudo que você não mede, não coloca no papel, você não consegue enxergar. Olha aí o nosso amigo, cliente da Glícia, que enxergou somente 11 mil de problemas, de saídas ali que ele estava fazendo na própria empresa dele. Ou seja, ele estava fazendo um desfalque na própria empresa sem saber, tá? E isso a gente está falando de casos específicos. Você deve ter os seus casos. E a gente tem que entender se é R$1 gasto com um cafezinho, com o que for, quer que seja dessa empresa, tem sim que ser contabilizado. É chato pra caramba? É chato pra caramba. Vocês estão ouvindo isso? Se a minha gerente financeira, Line, tô aqui. Se ela ouvir, ela vai estar morrendo de rir da minha cara. Porque eu sou a pessoa mais dodói do universo. Eu sou super desorganizada, eu não guardo nada. E ela fica brigando comigo. Mas por que eu tive a necessidade de ter hoje uma Line na minha vida? Porque eu cheguei no consenso de que eu não sou boa nisso. E tudo bem. E tá tudo bem. Não sou boa nisso, não sou dos números, sou das letrinhas, não adianta, já faço muita coisa. Então, Aline, por favor, me ajuda, porque eu estou precisando de ajuda. Eu preciso entender se a minha empresa fatura bem, se ela está lucrativa, se eu devo continuar com ela, se eu devo interromper ela e ir para outro mercado, se eu devo, sei lá, entendeu? Abrir um café, eu não sei. Eu quero entender qual é o que é hoje, que é a minha empresa, e saber quais são os próximos passos, até porque, doutora Glícia, existe possibilidade de eu fazer precificação sobre o meu serviço, sobre o meu produto, se eu não tenho meus números? Não. E eu ainda digo mais, você pode fechar a sua empresa, falir a sua empresa por precificação errada. Olha aí que bonito, já é um outro tema, precificação, que até então a gente não tinha colocado na nossa lista. Mas é porque gestão financeira, ela vai além de ter dinheiro e pagar conta. E é isso que eu sempre tento deixar muito claro para os meus clientes, para os meus futuros clientes, para os meus clientes, que gestão financeira não é pagar conta. É longe de pagar conta. Existe uma história que é verdade, agora eu só não sei se é a Latam, se é a Gol, não me lembro. Mas tinha uma azeitona, um determinado lanche que eles davam. O que foi que eles fizeram? Eles tiraram a azeitona. Gente, uma azeitona. Mas é caro azeitona. Mas é muito... Mas imagina um avião. Sim. Comparado a um avião. Sim. E eles compram muito barato, porque eles compram de grande quantidade. Então, assim, uma azeitona não é nada. Mas eles tiraram a azeitona e eles tiveram uma redução de custo enorme. Então, o fato de você anotar, fui comprar um Veda rosca, porque eu tive que precisar. Anota, um Veda rosca.
X reais, para que no final do mês a gente some, que são as contas fantasmas, que já é outra coisa. Então, assim, as contas fantasmas são essas pequenas coisas que você não anota, que você tem que anotar. Que no final do mês você pensa que é R$5, mas na verdade é R$1.000. Então, gente, para calcular o teu preço, fazer a tua precificação, para calcular até o teu custo de aquisição do cliente, que é o famoso CAC. Quanto custa um cliente para você? Vocês acham que para fazer uma prospecção de um cliente, por exemplo, você foi para 2 reuniões num café com ele, tomou café com ele e etc. Aquilo foi uma conta. Sim, e tem que colocar, né? É um custo. Coloca lá, tem custo, tem despesa, que já é outra coisa. E nesse caso aí é um custo porque eu estou tentando conseguir um novo cliente. Então eu tenho que colocar sim isso na minha contabilidade gerencial. Fez o marketing, fez não sei o que, tudo isso são custos de aquisição do cliente. Então a gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, até porque a gente não tem tempo para isso. Com certeza. Né? Lícia, fala a tua pergunta porque eu vou comer. Lícia, pronto. Eu queria saber um pouquinho, né, sobre BPO financeiro. Você trabalha com isso, explica para as donas o que é. E se puder, já faz aí um breve comparativo aí de custo-benefício de ter um BPO ou um funcionário interno. Então vamos lá. O que é BPO? BPO é setor terceirizado financeiro. É você terceirizar o seu setor financeiro. O que acontece hoje é que muitas empresas, pequenas e médias empresas, elas não têm quem faça o financeiro. Quando eu entro em contato, sou eu, é minha esposa. E aí, só que a esposa, o marido, enfim, ele não tem tempo, não é o foco dele. Então ele ele passa muita coisa que é importante, que foi o que a gente já falou, uma das coisas que a gente já falou. Então eu entro exatamente para isso, para terceirizar o setor financeiro como parceria, como PJ. Não é um CLT. O que é o CLT? É quando você contrata, tem que assinar a carteira, você paga FGTS, paga férias. Não é isso. E aí a gente entra nesse fator, porque um assistente financeiro, um salário mínimo, ele vai girar em torno de 2.500, sendo bem básico. Um assistente, ele não vai te dar todos os dados. Ele vai só ter quantas a pagar, quantas a receber e ponto. Ele não vai fazer precificação, ele não vai fazer um DRE, ele não vai fazer um planejamento, ele não vai saber o que é estoque. E aí eu entro nesse caso, porque sou especialista nisso. Então, o meu custo é normalmente 1/3 do que seria uma pessoa CLT. Então, a gente entra para contribuir e ajudar aquelas pessoas que não têm condição financeira de contratar um CLT ou que precisam de uma coisa maior, mais abrangente. Carol, vamos para a dona da história? Deixa eu ver. Vamos. Se eu não tenho mais nada, eu vou perguntar para a Glícia. Sempre tem. Sempre tem. A gente vai fazer a parte 2 desse episódio. Gestão financeira parte 2, aguardem. Inclusive, pessoas que estão aí nos assistindo. Gente, se existe um espaço para comentário aqui embaixo, faz favor, manda sua perguntinha do coração, manda sua sugestão de tema para o nosso próximo Donas Cast. O que é que você quer ver por aqui? Quem você quer ver por aqui? Nós somos democráticas. Às vezes a gente não consegue trazer a Natália Arcuri para falar sobre gestão financeira, por exemplo. Meu sonho! Mas nós podemos tentar, não é verdade? Sim. Tudo na vida a gente pode tentar. Mas pra fechar com a Glícia, não fechar, porque tu vai ficar aí também. Não vou ficar, não sai. Tu vai fazer tuas perguntas pra Richelle, vai lá, tudo certo. Mas só pra gente finalizar, eu queria que você desse um prognóstico pra dona, porque eu acredito que pode ser que muitas das coisas que a gente falou aqui, a gente falou de CAC, a gente falou de DRE, a gente falou de várias siglinhas difíceis. Que pra quem eles não não entende, precisam saber, né? Porque assim, o que o empresário ele precisa saber é se a sua empresa ela tá dando lucro ou se ela tá dando prejuízo, qual é o valor médio, qual é o custo da sua operação, aonde ela pode melhorar, aonde a gente pode diminuir ou como a gente pode até ampliar. Então, assim, a gestão financeira, ela analisa, ela controla, ela planeja todos os recursos financeiros da empresa. E não é para empresa grande, é para empresa pequena. Empresa grande já foi pequena. E eu digo muito, se a informação nasceu correta, ela vai morrer correta. Se eu não anoto as coisas que acontecem, eu vou me perder ao longo do caminho.
Então, isso é ter o controle, que no setor financeiro a gente precisa muito ter esse controle. E que mulher é melhor controlada do que homem, vamos combinar também, né? Sem feminismo, mas mulher controla melhor. Mas já sendo um pouquinho. Um tiquinho só. Mas aqui pode, aqui pode. E agora chegou a hora, não foi, Liz? Chegou a hora dela. Chegou a hora de quem? De quem? A Dona da história. A dona da história é Eita, com essa chamada aqui, a responsabilidade Ela, pesa, viu, né? meninas? Que é formada em administração de empresas, sócia fundadora da BKS Conceito e gestora da Ritati Moda Íntima. A dona da história Exato. de hoje é Richelle Rolim. Oi, meninas, bom estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma empresa de confecção de moda feminina há mais de 20 anos, chama BKS Conceito. Essa empresa, eu acho que como a maioria das empresas, começa de uma empresa familiar, né? Então, é uma empresa minha e do meu marido, certo? E também eu já venho de uma família empreendedora. Tenho minha mãe, que tem empresa de confecção já há mais de 35 anos. Então, eu cresci praticamente dentro de uma confecção, brincando com os rolos de linha, fazendo roupinha para minhas Barbie, aperreando as costureiras. Então, assim, a rotina de uma empresa toda a vida, assim, fez parte do meu dia a dia. É como se eu, tipo assim, eu nasci dentro da empresa, porque a empresa da minha mãe era dentro da nossa casa, e aos poucos foi crescendo, daí a gente teve que sair da casa, ir para uma casa melhor, deixar aquela casa para ser fábrica e depois contratou um galpão e foi crescendo. Hoje em dia é uma empresa familiar de maior porte que a gente divide a gestão entre a gente, né? Eu, minha mãe e meus irmãos. E a do meu marido é gerida por mim, pelo meu marido e pelos demais funcionários. Mas, assim, é algo muito desafiador. E como eu já falei, assim, a gestão financeira é o ser da empresa, né? Toda empresa vive para realizar e dar lucro, né? Então, assim, eu acho que é muito importante o planejamento financeiro dentro da empresa, porque se você trabalhar muito na aleatório, eu vou comprar, vou pagar, vai dar um distúrbio, um prejuízo, um desfalque naquele caixa. Então, assim, você tem que trabalhar em conjunto dentro da empresa e ser tudo muito bem pensado e planejado para poder fazer a roda girar e dar certo. Mas me diz uma coisa, Jane, quais são os principais desafios hoje que você visualiza na sua vida empreendedora? Dentro da rotina da BKS, né? Vamos pegar a BKS como uma empresa, né? Certo. Em específico. E quais são os principais desafios que você vê nessa sua vida empreendedora hoje? Com relação à gestão financeira... Pode falar como um todo e depois você pode abordar. Vou falar com relação ao foco. A gente que é uma empresa de moda, a gente depende muito dos picos do mercado com relação à venda. É algo muito sazonal. Por exemplo, eu tenho um pico Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Ali são épocas que a gente sabe que vai bombar de vender, todo ano vendeu, sabe que vai ter. E já tem aqueles períodos que a gente tem uma demanda menor, diminuída, que é janeiro, que geralmente, assim, eu falo do mercado como um todo. Quando a gente estuda, a gente tem que estudar o mercado como um todo. Janeiro, quem tudo quem apertado, compra, né? PVA, IPTU, PVA, IPTU, não sei o que. Então, aquela demanda, a roupa já fica um item que ele pode secundário, cortar né? da lista, ali um item secundário. Então, dentro do nosso planejamento financeiro, a gente tem que trabalhar pensando nesse gargalo. Que eu não posso manter minha produção de janeiro igual a de dezembro. Vamos supor, se em dezembro eu fabricava 5.000 peças, eu não posso fabricar em janeiro 5.000 peças, porque eu não vou vender aquelas 5.000 peças. Se em janeiro eu manter aquela produção, eu vou ter que lá na frente estar liquidando. Sim. Mas isso o quê? Se deve ao meu planejamento. Isso a gente vem ganhando, assim, da experiência de trabalho, de tudo que a gente já vem... uma empresa já está há mais de 20 anos, né?
Então a gente já vai vendo a sazonalidade do mercado, como é que funciona, tudo direitinho. Isso a gente ganhou com a experiência. E, assim, outra coisa que eu posso dar de dica, assim, para as empreendedoras. Para essas épocas de sazonalidade no mercado, é muito importante a gente ter uma reserva de caixa. Porque senão, se a empreendedora não trabalhar com aquela... Eu sei que para quem está começando de imediato é mais difícil, né? Ter uma reserva de capital. Mas conforme o negócio for andando em tudo, ela reservar um pouco do montante lá do lucro, porque como você falou, né? Que o brasileiro não tem essa cultura de poupar, de guardar, de tudo. Mas é super importante e saudável para a empresa ela ter um bom caixa, porque o caixa vai ajudar o empreendedor nesse período de sazonalidade de vendas menor. E vai fazer com que ele não recorra a instituições financeiras, pedir um adiantamento, porque tudo isso vai onerar, ele vai pagar juros, vai ser um dinheiro, mas vai ser um dinheiro que vai sair de uma forma muito cara para a empresa. Você está entendendo? Michele, no teu ramo, além da sazonalidade, né, dessas datas de venda maior, ainda tem a mudança da moda, né? Exatamente. Então, o produto, tipo, então eu acho que, sei lá, se em dezembro tu vende calça skinny, pode ser que pro Dia dos Namorados a moda seja pantalona, dezembro, né? Então a gente tem que... Tudo isso a gente vem ganhando com experiência. Sim. Não é algo que foi, do dia pra noite eu tive esse estalo, entendeu? Foi a minha experiência. Por exemplo, em dezembro, eu tenho que ter o feeling da quantidade de peças que eu vou produzir. Porque dezembro, o que é que o pessoal quer? O que é que a mulherada quer se vestir? Roupa de Natal e Ano Novo, todo mundo quer vermelho e branco. Pro carnaval, tu quer vermelho e branco? Não. Então, eu tenho que fazer estudar... Tipo, como foi a demanda de dezembro do ano passado? De macacão, de calça, de conjunto. Tudo exige um estudo dentro do contexto da tua empresa. Porque tu não pode se comparar com marca A, marca B, marca C. Entendeu? Eu tenho que fazer aquele estudo pra... Lógico, não é que eu acho... seria o meu sonho zerar meu estoque, né? Eu vou vender todos os vestidos vermelhos que eu produzo. Mas você produzir... assim, uma quantidade, por exemplo, eu não vou... Uma estimativa, eu não vou fabricar... Pra que eu vou fabricar 500 vestidos vermelhos se eu vendi 200 no ano passado? Porque eu vou ficar com aquele galo de 300 e eu vou ter que liquidar, né? Então, assim, tudo é um estudo. Eu acho que quanto mais preparado você tiver mais esse estudo, assim... de como é a rotina da sua empresa, o que é que vende, o que é que não vende, o que é que deu certo, o que é que não deu, o seu financeiro vai rodar mais redondinho. E tem uma outra coisa no seu mercado, especificamente da moda, que ele é muito importante, que é a gente estudar as tendências, né? Exato. Porque, por exemplo, a gente tem uma estimativa de senso geral que Natal se veste vermelho. Mas, digamos que as tendências que já estão apontadas aí, porque normalmente a gente faz a coleção de Natal no meio do ano. Né? Quem trabalha com atacado, então, aí tem que ser no começo do ano, muito antes, né? Exato. Quando a gente pensa essa coleção, a gente está pensando já em estimativa de tendências, porque vai que, né, estoura aí uma moda que Natal agora é azul e prateado, né? E aí todos os vestidos que você fez vermelhos, eles não vão ser adquiridos, porque o azul e o prateado vão estourar, ou então você tem que ter uma diversidade, né? Então, essa coisa do planejamento para alguns setores empresariais, principalmente para o setor da moda, né, para o setor de vestuário em geral, né, para o setores que trabalham com coleções que precisam de uma brevidade muito grande, porque vão para o atacado, do atacado para chegar no varejo, né, é um caminho um pouco mais longo para se chegar no consumidor final. Eu acredito que esse planejamento tem que ser ainda mais à risca, né? Sim, com certeza. A gente trabalha bem antecipadamente, como você disse, as coleções. E também tem a questão das apostas, né? Depende muito do feeling de quem está ali à frente da criação. Por exemplo, tem uma onda de brilho. Eu sei que minhas clientes não são muito adeptas a brilho, porque, queira ou não queira, com o tempo do negócio, você vai entendendo o perfil do seu público, o que é que rola, o que é que não rola. Eu já sou um pouco mais conservadora. Quando eu vejo que é uma tendência muito diferente, eu não gosto de ficar totalmente de fora, mas eu entro
fazendo uma quantidade pequena para eu ter em loja. E se aquela peça, poxa, teve uma aceitação muito grande, aí eu dou uma agilidade maior lá na criação para dar uma reposição dela ou fazer mais artigos naquele tecido. Mas, assim, eu nunca gosto, principalmente uma tendência nova, que eu nunca Viu acontecer. Nunca trabalhei. Eu prefiro fazer assim um perfumezinho, jogar, ver a aceitação do meu público para depois produzir em grande escala. Porque pelo meu contexto de algumas modas que eu já tentei, que eu apostei e não deu certo, ficou aquela mercadoria em loja e no final a gente tem que liquidar. É uma administração dos riscos, dos né? riscos, Talvez exato. essa questão das tendências e tudo. E, Shelly, tu já adiantou aqui pra gente que quem cuida da gestão financeira efetivamente é o seu marido? Exato. Mas como que tu faz? Tu também já falou que tem que ter essa gestão Não, participativa, né? Exatamente. Então, assim, eu queria saber... Ele é quem trabalha na parte efetivamente, assim, que eu digo, de pagamento, Sim. de estudar o que tem a pagar, o que tem a receber, mas eu estou constantemente em contato com ele, porque quando eu vou fazer, assim, uma programação de um tecido, tem as datas para pagamento, prazos de boleto para a gente negociar com o fornecedor, então tudo ali já é estudado. Pronto. A gente já conversa com o fornecedor para conseguir um prazo melhor de negociação, até porque... como é o que a gente falou aqui, né, do mercado da moda, a gente trabalha com muita antecedência. Por exemplo, uma mercadoria que eu vou ter na loja, vamos supor que está começando o ano, eu vou estar com essa mercadoria em abril, mas eu já tenho que estar com esse tecido em casa em janeiro. Perfeito. Então, 3 meses antes. muitas vezes, quando a mercadoria já chega em loja, eu já tenho pago boa parte, às vezes já chega até paga. Porque a mão de obra a gente paga toda à vista, o tecido, quando a gente não compra à vista, compra no boleto, mas já tem entrado algumas parcelas. Então, a gente tem que ter muito esse planejamento de fluxo de caixa, porque apesar de eu estar à frente da criação, mas eu não posso comprar demais, apostar demais. Eu tenho que ver a sazonalidade, entendeu? Imagina, tá E aí- 100% pago e não vende. Chora. E aí, Sempre chora. e aí o que eu queria saber é isso, com que frequência da tua semana, assim, da tua organização, tu diz, não, agora eu preciso do financeiro, não, agora eu tenho que me comunicar com o financeiro, agora eu preciso me dedicar ao financeiro. Como é que funciona na pra ti? realidade da empresa, a realidade dele, financeira dele, que ele tá para frente, é diária. Todo dia tem conta a pagar, conta a receber. Ele faz aquele estudo ali do que entrou, do que não entrou, do que a loja vendeu no dia, do que não vendeu. Então, diariamente ele tá vendo aquilo ali. Eu trato do meu setor com ele quando eu tenho uma programação de compra de tecidos maiores. Quando são insumos mais básicos do dia a dia, a gente já vai pagando o fluxo de caixa normal, né? Porque aquilo ali tem coisas que precisa para a empresa girar. Por exemplo, linha, fio, não sei o que. Agora, assim, o que dá um volume maior dentro da empresa é o tecido, propriamente dito, né? É o mais caro, Que né? é o mais caro, tudo. Então, quando a gente vai fazer essa programação maior de tecido, a gente chega, se reúne, conversa com o fornecedor, analisa os prazos para a gente poder fechar aquele contexto direitinho para ficar bom pro fluxo de caixa dele. Pelo que a gente conversou, você é a técnica do time, né? E aí sabe delegar as funções e principalmente confiar. Até porque, assim, eu acho assim, eu já tô à frente de um setor muito importante que é a criação, porque, tipo, se a coleção não for bem feita, não for produtos que vendam, que sejam comerciais, não vai, eu posso ter a melhor gestão financeira, mas se minha peça não vender, meu short não vestir bem, não for uma coleção transada na cor da moda e tal, então assim, isso aí eu já não trago pra mim e dentro da empresa ele gera muito, a parte que ele faz muito bem feita. Agora sempre tem que haver essa comunicação, porque se eu peso demais na compra, se eu aposto essa questão do feeling de eu dizer, de eu não estar apostando muito em coisa não sei o que. Tudo isso são rotinas de loja, tipo, às vezes tem uma tendência massa e tal, e que eu como criadora, eu quero entrar nessa coisa bem diferente, cara, bem Vogue, bem Prada, não sei o que. Mas que eu sei que aquela coisa é uma coisa bem fashionista. Pra que eu vou ter aquilo ali, um monte de quantidade, só pra me dar o status pra minha marca? Às vezes eu quero fazer com uma blogueira top e tal.
Entendeu? Mas aí tudo é um estudo com financeiro. Não, esse mês não dá. Vamos botar a blogueira top para dezembro, que a gente tá com caixa abastecida para poder fazer. Então, assim, sempre a gente tá essa gestão de nessa riscos. Comunicação e nessa gestão do Porque risco, isso é uma né? gestão de riscos, né? Você vê que tudo na empresa é investimento. A gente tem que entender que são investimentos que você está fazendo, você está gerenciando aqueles riscos. É igual, gente, quando vocês vão para o mundo dos investimentos da pessoa física mesmo. Eu quero investir em CDB, eu quero investir em rendas que para mim ali são mais conservadoras, né? Como Poupança não, por favor, gente. menos a poupança. Menos poupança. Menos a poupança. Eu vou ali pensar numa renda fixa, eu vou ali pensar em alguma outra coisa que é mais conservador, que eu acho que é um pouco o que a Richelle está falando pra gente aqui. Então, dentro do perfil dela empresarial, ela é mais conservadora, porque ela sabe quanto é que é o custo de você, de repente, investir em algo mais, que até poderia ser uma coisa mais de ponta, que poderia vender muito bem, mas tem o IC. Né? Tem, será que vai vender ou será que não? É que nem quando a gente vai investir em ações. Sim. Eu vou investir em ações. Por quê? Porque o rendimento é muito maior do que uma renda fixa. Mas tem o IC. Se O crescer, risco é massa. maior. Se não crescer, eu vou perder muito ali. Então você tem que entender também qual é o teu estilo para você saber gerenciar o teu financeiro. Perfis mais arriscados, menos conservadores. Tem que entender que tem que ter um melhor fluxo de caixa. Eu tenho que ter umas costas mais largas. Tem que ter uma caixa maior. Sim, e Né? aí outra coisa que eu achei muito importante, que tanto você como a Carol falaram, é sobre o planejamento. O planejamento, ele não é estático, ele é mutável. Então a gente sempre, como você falou, em dezembro é uma coisa, mas em março é outra. Então cada empresa ela tem que rever o seu planejamento e o seu setor talvez seja em 3 meses, porque vai ter na coleção daquele momento e tudo. E aí você faz um planejamento, você faz um orçamento, em cima disso você vai conversar com o seu financeiro para saber se você pode comprar. Encontrou uma super promoção de um tecido. Cara, eu posso comprar ou não posso? Não é simplesmente eu ir agir no impulso. No impulso, exatamente. Né? E aí... Porque eu que tô afim da criação, eu quero ter o melhor, eu quero ter o tecido. Às vezes, assim, eu penso em por mim, eu só trabalho com tecido top. Você quer entregar o melhor. Eu quero fazer o melhor e tudo. Só que, assim, o meu cliente, ele se limita ao valor, ao preço. Então, eu tô totalmente em conjunto com ele. Aí, ele sempre tá à frente dessa questão do financeiro. Ele disse assim, Richelle, o tecido top, as blusas saem a R$100. Mas as blusas que tem o giro melhor em loja são aquelas que saem de 50. Não vamos deixar de ter o tecido top. Vamos ter, mas a gente bota numa quantidade menor para aquele cliente mais exclusivo, capaz de pagar aquilo ali. Vamos ter fazer uma quantidade maior dessas que sai a 50 num tecidozinho mais assim, ok, mas que não é muito diferenciado e tudo. Isso é gestão, é um pensamento estratégico por trás do que vocês estão fazendo. Não é fazer de qualquer jeito, porque eu mas quero no seja achismo, feita. no empirismo. É aí que eu tô percebendo que é muito legal que você tem pé no chão. Muitos empresários têm um ego muito inflamado. Com de certeza. dizer assim, eu não preciso de ninguém, eu sei de tudo, eu sei da minha cabeça. Ou então ir muito com o gosto pessoal, né? Sim, tipo, eu gosto de vestir dourado. assim, então eu vou tacar dourado todo quanto é canto. Sim, e aí é isso, né? Não, Porque nem não. sempre isso vende tão bem pra quem tá comprando. E aí você conhecer o seu perfil de público, o que é que ele gosta, né? O que é que sai mais, o que é que sai menos. Isso vai te ajudar na gestão. Então conhecer o pra quem a gente vende muitas vezes é tão facilitador das decisões, né? E que isso é mais interessante, isso é muito importante. E falar a mesma língua do seu cliente. Não adianta, como você falou, a gente falou muito de siglas, DRE, não adianta. Para o cliente, quanto mais simples e mais fácil dele entender que aquele tecido é bom porque ele não é quente, eu trabalho no sol. Então você entende que seu público, ele precisa de um tecido. Eu não vou colocar um tecido grosso, não sei nem nome de tecido, mas eu não vou colocar um tecido grosso. Então você ter que entender o seu público vai te ajudar em toda a tua cadeia, né? Exatamente. E assim, que eu venho frisando, essa questão do planejamento. Você vê o que deu certo dentro da sua empresa, porque às vezes o que dá certo para você não é o que dá certo para o outro. Como eu falei também na questão das apostas, a gente planeja assim, não é que eu não vá investir na minha empresa, mas eu vou investir porque eu vou investir
uma verba alta em janeiro, se eu Se eu sei não vendo que é tanto. um período que eu sei que eu não vou estar vendendo bem, que as demandas são menores, por consequência, se eu posso estar investindo no Dia das Mães. Que eu sei que é um período que vai me gerar receita, que os clientes estão disponíveis para compra, entendeu? E não é porque você tem dinheiro em caixa por Caixa, causa de dezembro dezembro, que eu vou exatamente, gastar em que eu vou janeiro. queimar. Outra Exatamente. dica de ouro. Vendi em dezembro, meu caixa tá bombando. Quem vende empresa, como você disse, não tem esse controle de dizer assim, isso aqui é meu, isso é da empresa, tarará. Pensa que aquele valor é dele, mas ele não pensa como é que vai ser janeiro, fevereiro e março. Exato. Olha a importância dele fazer um capital, um caixa ali com aquele faturamento de dezembro. Porque o dezembro, ele te ajuda a suprir as demandas. Lá na fábrica, a gente paga o 13º dos funcionários e as férias também a gente aproveita para dar, como é muita gente. E a maioria das empresas do ramo de moda trabalha com as férias coletivas. Que são todos. A fábrica para de uma vez só, ninguém vai trabalhar, porque na fabricação a gente depende. Cada um depende de Cada um, né? um Faz um depende do aviamento, outro. faz um Então, para modelador. eles ficarem tirando férias, um tira um no mês, outro tira no outro. rola. Fica horrível pra gente trabalhar. Então, a gente prefere as férias serem coletivas. Então, assim, esse caixa que eu faço nesse período do final do ano, que é a época que mais bomba, né, de vendas, já é para cobrir essas demandas. Sim. É décimo, é férias de funcionário que eu vou ter que dar, é janeiro, fevereiro e março que eu sei que meu faturamento não vai estar 100%, entendeu? Eu vou cortar um pouquinho a Richelle e passar agora a bola para a Glícia de novo. Porque tem uma palavrinha que eu quero tocar, que foi exatamente agora a fala da Richelle. A palavrinha chama-se prolabore, né? Até então a gente está falando muito aqui da realidade da empresa, o cuidado que a gente tem que estar tendo com a gestão financeira, para a gestão de custos, porque a gente quer entregar o melhor produto para o nosso público, porque a gente quer entender quando que isso vai entrar, quando é que não vai entrar. E aí tem muita empreendedora que se frustra no seguinte sentido: eu tô aqui lutando todo dia, vindo trabalhar, trabalhando feito uma condenada. A gente sabe que é a realidade do empreendedor, esse negócio de ser chefe do meu tempo. Eu vou tirar férias quando eu quiser agora, porque agora eu sou dona do meu tempo, né? A gente sabe que isso é fictício, tá, gente? Gente, se você tá aí querendo empreender, achando que você vai ser dona do seu tempo, tirar férias quando você quiser, vai virar aquela empreendedora milionária, com carro conversível na garagem, assim, em 2 minutos, mude o seu pensamento, meu amor, porque isso prepare não pra trabalhar. Só na novela das 9, tá? Nas novelas, nos filmes, no seriado, tudo mágico, de um dia pro outro a pessoa tem uma ideia, e da ideia já Maria ganha muito dinheiro. E a gente sabe que não é a realidade. Tem muita empreendedora que, arregaça as mangas e passa 2 anos sem ganhar R$1 da empresa. E eu não tô brincando, gente. Eu tô falando assim, R$1, porque eu tô sendo... Não, tem gente que, de fato, passa 2 anos sem tirar um prolabore, que aí a tia Glícia vai explicar pra gente o que é e como é que tira esse trem desse negócio, né? Fica sem realmente receber, né? Como pessoa que está também funcionária da empresa, porque a gente, como dona, nós também somos funcionárias da empresa, né? Tá muitas vezes sem receber em prol daquele dinheiro, voltar como fluxo de caixa para dentro da empresa, para que a empresa realmente tenha uma saudabilidade maior. Mas depois de 2 anos sem você receber nada da empresa, bate Desespero. um desespero, bate um choro. Bate. E você tocou no ponto muito importante. O empreendedor, ele vai trabalhar mais do que o colaborador. Que eu escuto muito dos pequenos, que é conversa de bar, né? Eu quero... É conversa de café, mulher. Mulher, café, gin, tá tudo certo. E aí, o que é que acontece? Eu vou montar a minha empresa porque eu estou de saco cheio do meu chefe, eu vou montar a minha empresa porque eu não quero mais acordar cedo, eu vou montar a minha empresa porque eu quero viajar na hora que eu quiser. Gente, não é assim, como você falou, a realidade não é essa. Tem que arregaçar a manga, tem que entender de todo o processo, desde a abertura, né? Desde a sua abertura da sua loja até o planejamento estratégico, que é o top. Então, assim, e você tem que ser pago por isso, porque você também está trabalhando. Mas você também tem que ser justo.
Não é porque a empresa é minha e eu tenho 10 mil reais no final do mês que eu vou tirar 10 mil reais. Não, não é seu. É de CNPJ. Você tem que lembrar que você é funcionário da sua empresa. A gente vai voltar a fita lá pro comecinho do podcast, quando eu falei da diferença da conta pessoa física pra conta pessoa jurídica. Tá vendo que tudo roda. O financeiro é uma linha, né? Que quando ela vai, a gente vai puxando, já ela dá um nozinho, a gente tem que voltar pro começo pra tirar esse nó. Falando um pouco, te cortando um pouquinho, Nada. mas falando um pouco, eu lembrei aqui da minha realidade, que eu vejo da realidade, falar aqui já puxando um pouco da empresa familiar da minha mãe. Eu vejo a realidade de outras empresas familiares. Empresas familiares, geralmente, empresas que já saudáveis de muito tempo, que os pais fundadores já têm uma reserva muito boa, mas que onde não tem essa administração do Prolabore, onde cada filho, tô precisando comprar meu iPhone, pá, na conta ali, compro meu iPhone. No cartão da empresa. Aí chega o outro filho, eu acho que eu vou trocar de carro, 20 mil aqui vai desfalcando aquilo ali, entendeu? Então, é muito importante a importância do Prolabore em cada setor, na de menor porte, na de maior porte, porque se você não tiver uma renda fixa, especificada, que ali é o teu salário, que Sim. tu vai receber naquele mês, vai ficar uma bola de neve que você não tem como administrar aquilo ali. E, por exemplo, levando em conta as sazonalidades do mercado, se ele tem uma empresa, ele sabe que o Prolabore dele é 10 mil, em dezembro ele bombou de vendas. Não tem por que ele tirar 20 se o Prolabore dele é 10. Sim, aí ele pode fazer um planejamento ao longo do ano para que ele tire todos os meses como o valor. se fosse o 10 no Isso, terceiro porque dele. ele também merece, mas isso sempre com muita consciência e saber o porte da sua empresa e se ela aguenta também seus custos. E principalmente, se você tem, e não é que a empresa tem que fazer o seu custo de vida. Você tem que fazer seu custo de vida de acordo com o seu Prolabore. E o Prolabore é definido quanto tua empresa aguenta tirar. Eu mereço tirar 20 mil. Oi, todo mundo merece. E tirar 20 mil, porque a gente merece. Merecemos, mas essa não é a realidade. Então, volta para a realidade, porque a realidade ela vai te trazer conforto. Tu vai conseguir dormir sem pensar nas tuas dívidas diretas. Gente, Que é uma característica da empreendedora, né? Essa necessidade de estar com tudo organizado, de ter assim, uma segurança até pro controle das emoções, né? Que a gente sabe que a maior parte das mulheres são muito emocionais e tudo. Então, e é que nem a essa música. organização facilita na condução do negócio, facilita ali na gestão, inclusive de si mesma. Sim. É que nem a música. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Sempre. E aí, quando Cada mentindo pra si. Só que aí, Carol, na hora que eu toco no setor, no dinheirinho dele, Aí, lasqueira. que aí eu viro o bicho papão. Porque eu te digo, gente, não é assim. A portadora da má notícia. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá mentindo pra você mesmo. E a sua empresa não vai aguentar nesse ritmo. Mas, gente, só pra ter a pessoa não infartar, calma. Fica calma. Não é esse desespero todo, né? Mas é por isso que existe a gestão, gente. Porque entendam. Hoje, o que a empresa pode te pagar como salário é R$2.000. Aí você vai dizer assim, mas eu ganharia muito mais se eu estivesse trabalhando para outra empresa. Ok, não estamos discutindo sobre isso. Nós estamos discutindo que a sua empresa, ela hoje, no dia de hoje, pode lhe pagar R$2.000. Amanhã, você é quem vai fazer. Diferente de se você for para o mercado, ser um CLT. Se for um CLT, você vai passar anos e anos e anos ganhando o mesmo salário. A diferença do empreendedorismo é porque você vai poder correr atrás de fazer o mais. Então, você vai falar com a tia Glícia, ela vai lá, vai colocar na tua gestão financeira a tua meta comercial para ver o crescimento da tua empresa, para ver quando que até o final do ano ela pode estar te pagando. Pode ser que as coisas melhorem tanto que o teu Prolabore, ao invés de 2, possa subir para 5, porque a tua meta é chegar a 5. Daqui a pouco tua meta pode ser chegar a 10.
Pode Sim. ser até 1 O milhão. céu é o limite. Mas para Não isso, importa. eu preciso ter uma gestão financeira, para isso eu preciso ter um planejamento estratégico, para isso eu Exatamente. preciso conhecer o meu mercado, para que eu possa crescer, vai tudo do que você falou, entende? É um conjunto, é um time, eu não consigo ficar desfalcado, porque na hora que eu fico desfalcado, a empresa toda sente. Exato, já pensou? Você vai ter às vezes que, aí com a tia Leslie, né, na assessoria jurídica, digamos que você sofreu aí um problema com seu funcionário. Seu funcionário colocou você na justiça por um motivo dele. Talvez às vezes com causa ou sem causa. Sim, não é verdade, acontece Leslie? muito. Doendo ou não doendo, no seu coraçãozinho. Você tá lá e você agora vai ter que pagar os custos da assessoria jurídica para chegar lá e se defender ou dizer o porquê que o seu funcionário está enganado com relação ao que ele colocou. E tu vai tirar esse dinheiro da onde? Se tu desfalcou a tua empresa no mês passado, toda a lucratividade dela tu pegou e foi viajar para Bahamas. Me leva. E se você quero fez ir. o pagamento bem direitinho de todos, né, todas as obrigações lá trabalhistas, mas você não tem os comprovantes, como é? Você não tem todos os documentos que você fez, que isso vai pro financeiro, Sim. o financeiro que faz esse controle. Inclusive. Então, se você for processado, tiver pago tudo direitinho, mas não tiver os comprovantes, você vai ter que pagar de novo. Sim. Né? Então, mais um motivo para ter tudo muito organizado, muito registrado e ter mais uma boa gestão financeira. Sim, aí é outro ponto. Eu peguei uma fiscalização trabalhista essa semana e ela me deu 5 dias para eu pegar todos os contra-cheques, todos os registros de empregado. A gente já tem tudo. É só escanear e mandar. Uma empresa que é empírica, no achismo, a pessoa assina, bota dentro de uma gaveta e tu nunca mais vai ver. Tu não tem um histórico desse colaborador. Então é outro risco para a empresa. Você vê a imagem que passa para fiscalização, né? Uma empresa que demora 1 dia e manda tudo certinho, e uma empresa que com 5 dias vai comunicar que não encontrou e que precisa de mais tempo. Quer dizer, a fiscal já olha, já recebe essa documentação com uma tendência muito maior de arquivar esse processo, de não dar prosseguimento nessa auditoria, de não multar, não autuar, nem nada assim. Então, a organização é impecável, é maravilhoso e reverbera, pessoal. Onde a gente menos imagina, reverbera. É isso. Meninas, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente precisa terminar. Primeiro, né, queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Primeiramente, muito obrigada, dona Clícia, muito obrigada, dona Richelle, que eu errei o nome delas 20 vezes, tô tentando aqui toda hora, não, porque eu sou muito ruim de nome. Mas muito obrigada pela participação de vocês, tá? A gente que agradece. Agradecidíssima. Obrigada. E nós vamos para nossas considerações finais, a começar pela tia Leslie, né, tia Leslie? Faça as considerações finais. Você aprendeu alguma coisa nesse Donas Cast de hoje? Algo novo na sua vida? Ela fala isso, pessoal, porque eu sou advogada há muitos anos, mas eu sou nova no empreendedorismo. Aí eu digo que eu tô fazendo esse podcast para poder aprender também, com certeza, Carol, aprendi muita coisa. O que foi que minha filha aprendeu? Oh, meu Deus. Conte para nós. E faça suas considerações finais. Eu aprendi a necessidade de contratar a doutora Glícia. Olha aí. Vamos falar depois Vamos. desse podcast. Não, mas eu queria destacar, eu sempre encerro, pessoal, aqui os episódios destacando alguma coisa que me chamou muita atenção. E eu não só queria repetir o que eu falei, né, sobre o risco jurídico de misturar o patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa. Isso pode dar um problema muito grande, né? Em caso de fiscalização tributária, isso é uma questão realmente, então fiquem de olho nisso. Mas eu também queria destacar uma coisa que fazia tempo que eu tentava falar, mas aqui no meio de tantos assuntos não consegui, que foi um ponto, uma informação que a Richelle trouxe, que ela tira exclusivamente dos números. Né? Quando ela disse que, conversando com o financeiro dela, ela sabe que a blusa de R$50 tem uma rotatividade maior do que a blusa de 100, isso é um dado extremamente importante que sai somente de relatórios. Sim. Você não precisa de muito mais, você não precisa ter os 20 anos, 30 anos de experiência que ela tem para isso. Você analisando exclusivamente os seus números, você já tem uma informação muito importante. Então, isso eu acho que era o que eu queria destacar para vocês do episódio de hoje, para as donas, que isso é aplicável para todos os tamanhos. Se você vende brownie bem casado e você sabe que o que é mais barato sai com maior facilidade, essa informação vai ser útil para vocês.
Então era isso que eu queria deixar. Muito obrigada por mais um episódio. E é isso, Carol. Ai, que coisa fofa. Essa minha vontade tá ficando tão, cada vez mais amadurecida. Doutora Glícia, suas considerações finais. Que toda empresa tem que ter gestão financeira. Pessoa física também tem que ter gestão financeira. Você só vai crescer se você conhecer seus números, certo? E isso é muito importante tanto na sua vida pessoal como na sua vida empreendedorismo. E não desista. Às vezes a gente só vê o caixa em vermelho, mas não desista. Porque às vezes a solução está na sua vista e você não consegue ver porque você não tem os números. Mas na hora que você consegue ver os números, como você falou, a gente consegue ter novas ideias e novas soluções para os novos problemas. E cada empresa ela é única, ela é individual. O que serve para uma não serve para outra. E assim a gente vai tentando um melhor modelo de gestão empresarial. Muito bom. E a senhora dona da história de hoje, dona Richelle, suas considerações finais. Tá, gente, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenha ajudado, passado um pouco da minha realidade. O que eu sempre falo sobre empreender, que, assim, quem trabalha no mundo da moda tem muito aquele deslumbramento, né? Ai, meu Deus, é muito bom, é muito fácil e tal, mas, assim, é muito trabalho, mas que no final dá certo. A gente tem um retorno bom. E que acreditem no sonho de vocês, mulheres, porque nós somos guerreiras, somos capazes de tudo que a gente quiser, arregassem as mangas, vão atrás do sonho de vocês, que tudo vai dar certo. Agora, trabalho tem muito. Trabalho tem muito, dinheiro tá lá! Mas ele chega, pessoal. Mas ele chega. E acredite em você. Acredite em você, no seu potencial, no que você acha que vai dar certo, no seu feeling. Entendeu? Porque a gente é guerreira, a gente é capaz. Muito bem. E pra você que tá até agora aqui com a gente, nossa gratidão, nosso muito obrigado também. Esperamos aqui todas que tudo que a gente tenha dito no episódio de hoje vai ajudar você aí do outro lado a manter a sua empresa, né? A gente já falou de planejamento, falamos de gestão, falamos que a gente realmente precisa visualizar os números, entender sobre quais são os indicadores que vão fazer com que a gente cresça. Porque dinheiro é bom e todo mundo gosta. Ninguém tá falando aqui que é só custo, gasto e arrependimento e suor e lágrimas, não, gente. Ainda tem umas coisas muito boas na vida empreendedora que muitas vezes você vai ter do empreendedorismo que você talvez não tenha num CLT, né? Cada um nos seus cada quais, né? Mas que a gente bote os pezinhos no chão, trabalhe com a realidade, né? Trabalhe dentro daquilo que a gente é possível ser trabalhado, porque quando a gente tem o nosso empoderamento através do conhecimento, a gente atinge muito mais fácil o nosso crescimento. Então, gratidão a todas, gratidão a você também. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o Donas Cast e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, gente! Donas Cast, o podcast do Donas do seu mundo.